Então, vamos iniciar essa nossa noite de formação, invocando, então, a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo sobre nós. Vinde do Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, Rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, Rogai por nós. Então, hoje nós, dentro dessa temática, das mulheres da Bíblia, que é muito interessante, uma coisa que é interessante também a gente notar, na Sagrada Escritura, quando aparece uma mulher, é porque ela é uma mulher forte, né? É uma mulher que tem alguma coisa para indicar a sua participação, né? O autor, quando coloca, então, a sua participação, indicando, então, uma mulher que é forte, né? Que ela tem algo muito a dizer. E hoje nós vamos falar, então, sobre Raquel, esposa de Jacó, uma das esposas de Jacó. Então, Raquel está dentro do ciclo que nós chamamos, do ciclo de Jacó. E ela aparece dentro do ciclo de Jacó e Labão. Seria, então, uma história dentro da história, Seria, então, essa história de Jacó e Labão. Labão é o tio de Jacó e pai de Raquel. E nós vamos ver, então, essa relação. Então, como que aconteceu esse casamento, Como que aconteceu, então, como eles se encontraram? Primeiro, a gente só entender um pouco Jacó. Jacó é filho de Isaac. Ele e seu irmão Esaú são gêmeos, sendo que Esaú nasce primeiro e Jacó é o segundo, Nasce, segundo a Escritura, segurando o calcanhar de Esaú. E Jacó, então, ele por causa da sua mãe, uma estratégia da sua mãe, ele, então, engana Isaac e tira, então, a bênção que seria de Esaú. Ele, então, usurpa a bênção do seu irmão, ajudado por sua mãe. Ele, então, ele vai e rouba, Ele, então, recebe a bênção no lugar de Esaú. Então, isso é um conflito, na família. Então, por temer que Jacó, então, seja morto por Esaú, a mãe, então, manda que ele fuja, que ele saia. E Esaú, então, e Jacó, então, como se vai se refugiar na casa do seu tio, Labão. E aí, então, começa a história, então, de Jacó e Labão. E aí é onde aparece Raquel. Não sei se vocês estão com a Sagrada Escritura, mas aí Raquel vai aparecer em Gênesis capítulo 29. Então, Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 9. Então, vai dizer então, que ele vem, ele chega até o lugar onde há um poço, e lá, então, ele encontra vários pastores que estão dando de beber
às suas ovelhas. E no versículo 9 diz, então, que quando ele estava conversando, então, lá com os pastores, eis que surge Raquel, né, com o rebanho do seu pai, pois era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho de seu tio Labão, aproximou-se, tirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio. Como que, né, parece que a presença de Raquel despertou, né, como uma forma, né, de Jacó assim, impressioná-la, né, fazer um galanteio, assim, né, então ele vai né, se presta a esse serviço. E aí, então, né, Jacó deu um beijo em Raquel e depois cai em soluços, ele chora. E conta, então, para Raquel todo o seu drama, né? Conta, então, tudo aquilo que ele se revela. Então, quem sou eu? Né? Eu sou o parente de seu pai, o filho de Rebeca. E ela, então, corre e conta para o seu pai que encontrou um parente. E aí, então, Labão acolhe Jacó em sua casa. Então, ele aperta em seus braços, cobre de beijos, conduz para sua casa. E Jacó, então, contou, né, toda a sua história, então, para Labão. E Labão, então, acolhe Jacó em sua casa por um mês. Aí começa o versículo 15. No versículo 15 até o versículo 30, o que vai acontecer, então? Vai haver um acordo entre Jacó e Labão. Então, vai haver, então, primeiro, Labão, então, disse a Jacó, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Indica-me qual deve ser teu salário. Então, Jacó, como se Jacó, então, estivesse ali trabalhando na casa de Labão, mas Labão quer dar um salário justo para Jacó, né? Porque ele é seu parente, que ele vai trabalhar de graça. Então, Jacó, então, faz uma proposta. Ele pede, então, a Labão para se casar com Raquel. E para o casamento, como uma forma né, do dote, seria aqui, no pagamento do dote, ele então diz que vai servir a Labão por 7 anos. Em compensação, ele quer a mão de Raquel em casamento. E eles, então, né, vão e trabalham. Então, vai tranquilo. Sendo que Jacó serviu por Raquel durante 7 anos, que lhe pareceram alguns dias, de tal modo ele a amava. É o versículo 20, capítulo 29, versículo 20. Então, essa escritura registra isso, né? Ele estava querendo tanto casamento com Raquel, a amava tanto, que os 7 anos para ele foi como algo passageiro, né? É igual que eles só estão namorando, né? No início, tudo são flores, né? No início, todo mundo é aquela coisa. Assim também foi com Jacó, né? A amava tanto, dava tanto, né? Querendo seu casamento, que então passa, né? Os dias como uma noite. Só que aí acontece algo interessante, né? Então, no dia do casamento, nas núpcias, Labão engana Jacó. E ao invés de entregar para o casamento, de entregar Raquel, ele então entrega Lia. Lia era a filha mais velha de Labão. E então, Jacó se deita com Lia. Só no dia, então, seguinte, que ele se dá conta, né, que ele, então, se casou, que ele, né, teve suas núpcias com Lia. E aí ele vai questionar Labão, mas espera aí,
eu pedi a mão de casamento, foi de Raquel, não foi de Lia. Por que você fez isso? Então, Labão vai, então, questionar que não seria bom, né, diante da sociedade, que a filha mais nova casasse antes da filha mais velha. E aí, então, Jacó vai ter que trabalhar mais 7 anos para ter, então, a mão de Raquel em casamento. Mas olha que interessante, né? Se a gente for ver o que Labão faz com Jacó, seria uma espécie de correção. O que Jacó fez com seu irmão mais velho, rouba dele a bênção, de uma certa forma, Labão agora corrige. Dá à filha mais velha o privilégio que é dela, de se casar primeiro. Então, é como que a Escritura mostra um pouco, né, da forma de uma correção para aquela situação que estava errada que Jacó fez com seu irmão Esaú. Não importa se Esaú antes tinha vendido, né, para ele a sua primogenitura, mas ele, de uma certa forma, engana o seu pai. E como que aqui a história mostra uma correção. Então, se ele enganou lá Isaac, agora, então, Labão como que corrige um pouco, né? Ele dando, então, a filha mais velha para que ele se casasse e esperasse, então, o tempo da filha mais nova. E o versículo 30, então, conclui que Jacó também se uniu a Raquel e a amou Raquel mais do que Lia. E ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. O que vai acontecer, então? O capítulo, então, vai como que abrir esse casamento, esse conflito, vai haver, então, por essa situação, um conflito entre as irmãs. E o conflito maior vai se dar de qual motivo? Lia será fértil, Raquel não. Raquel vai passar pelo drama da infertilidade. E vai chegar a um ponto em que Raquel, então, vai ela vai, então, como que implorar, ela vai, chega um drama na sua vida com relação a isso, que é o capítulo 30, versículo 1, que vai dizer assim, né? Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, tornou-se invejosa de sua irmã e disse a Jacó, faze-me ter filhos também ou eu morro. Né? Tamanho drama, tamanho aquilo que ela vive. A humilhação. Né? A gente vê, então, aqui, ela passa por isso. Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou no lugar de Deus que recusou a maternidade? Ela, então, retomou, eis minha serva Bala, aproxima-te dela e que ela dê a luz sobre os meus joelhos. Por ela também eu terei filhos. Então, aqui, Raquel, ela como que toma a mesma atitude de Sara. Diante da sua infertilidade, ela, então, tem filhos por meio da sua escrava. E essa expressão sobre os meus joelhos é como se a criança, então, a partir dali, não pertencesse à Bala, né, sua serva, mas é dela, é como se fosse um pacto, como se fosse uma doação. Então, o filho é teu. Eu gero, mas, no fundo, o filho é teu. Então, Bala teve 2 filhos, né? Com Jacó, que seriam os filhos também de Raquel, que é Dan, né? E depois Neftali. Então, Dan e Neftali são os filhos de Bala, serva de Raquel. Depois, então, vai dizer
que aí Lia vai se tornar também, não conseguia ter filhos, então ela vai também pôr a sua serva Zelfa. E Zelfa, então, vai ter filhos por meio de Lia. Então, Lia vai gerar a Ser, né? Zelfa vai gerar a Zer. Filho, então, vai gerar Gade e Azer. E aí, então, vai dizer outros filhos que vão sendo gerados, até então que no versículo 22, Deus cura, podemos dizer assim, a infertilidade de Raquel. E ela vai gerar ela vai gerar José. José, então, é o primeiro filho de Raquel e Jacó, versículo 22. E aí começa, então, vai se desenvolver, aí vai se desenvolver um pouco do relacionamento de Jacó e Labão. As coisas não vão ficar muito boas entre eles, e vai haver conflito entre eles. A ponto, então, de Labão eles não ver mais Jacó com os bons olhos, né? Porque Jacó vai começar, então, surge em Jacó o desejo de retomar a sua casa paterna, e Jacó, então, vai se enriquecer. E isso não vai parecer muito bem aos olhos de Labão. Então, começa um conflito entre eles dois. Até do ponto, então, de Jacó propor ir embora. Ele propõe isso tanto para Lia quanto para Raquel. E é interessante que aí as irmãs que eram, né, brigadas, agora elas, né, se unem. E vão dizer, sim, vamos sim, porque é nosso direito, né? O nosso pai também, ele nos enganou, né? Ele não nos deu, né, a herança ou algo para os nossos, que seriam o direito dos nossos filhos, pelo tempo que você o serviu. Então, elas partem, eles vão embora. O que vai acontecer, então, Gênesis 31, quando eles vão embora, versículo 19, Gênesis 31, 19, Raquel entra em cima. Labão fora tosquear seu rebanho, e Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam a seu pai. Então, sem Jacó saber, antes dele ir embora, Raquel, então, rouba, né, os ídolos. É como se fossem pequenos, né, imagens de deuses. Labão era um arameu. Ela rouba. Aí tem duas interpretações para essa atitude de Raquel. Uma é como eram deuses, né, que pertenciam, é como se o pai de família, ele era um chefe, né? E ele então tinha como uma espécie também de um sacerdote, uma espécie, né, de um homem também que fazia essas vezes da religião da sua casa. Então, ele tinha uma autoridade sobre a sua casa. Então, Raquel, quando rouba, é como que a autoridade da casa, então, passa agora para Jacó. É tirada de Labão e passa para Jacó, né, que vai agora, né, se desvencilhar dessa subordinação a Labão e agora vai ter sua própria casa. Deu para entender? Então, é como se passa a autoridade da casa, do pai de Labão, passa agora para, né, a autoridade de Jacó. Jacó agora vai ter a sua casa, vai ter, então, essa sua autoridade sobre o seu lar. Então, é uma interpretação. Uma outra é que, como que ao roubar os ídolos, que seriam, né, os deuses de Labão, Raquel rouba, como que também, né, Jacó vai como que roubar ao mesmo tempo, a ideia de que rouba o coração de Labão, ou seja, engana Labão.
que aí é o versículo 20, que diz o seguinte: Jacó dissimulou com Labão, o arameu, não lhe deixou suspeitar que fugia. É como o roubo dos deuses rouba também a inteligência, né? Jacó consegue, então, como que ludibriar Labão. E eles, então, conseguem fugir. Okay? E aí foge, Labão vai perceber que roubaram, né, os seus deuses, e Labão vai atrás deles, até que encontra. E faltam 10 minutos, até que encontra. Né? O que é interessante aqui? O que vai acontecer? Né? Labão vai, por que você fugiu? Por que você roubou meus deuses? Aí Jacó vai se surpreender. Espera aí, a quem falou que eu roubei os seus deuses? Então, procura aí entre os meus, quem pegou vai ser morto. Só que Jacó nem imagina que foi Raquel que roubou. Então, Labão vai na tenda de Lia. Olha só como que Raquel ela é inteligente, né? Quando ela vê que o pai vai achar com ela, o que ela faz? Ela esconde os ídolos na cela, né, do seu animal, e ela se senta. Só por que ela se senta? Porque ela estava menstruada. E tudo que uma mulher menstruada toca se torna impuro. Então, Labão nunca iria tocar na cela onde estava lá escondidos os ídolos. Por quê? Por isso que ela fala: meu Senhor, eu estou nos meus dias, por isso eu não posso ficar de pé. Então, Labão, né, não desconfia, não descobre do roubo de Raquel. Aí, então, né, a vida vai passar, né, então, vai haver, né, tudo, a vida entre Jacó, então, retorna para sua casa, para sua terra, vive, e aí, então, Raquel terá um outro filho, que será Benjamim. Lá, Gênesis 35, versículo 16. Eles partiram de Betel. Faltava pequena distância para chegar a Éfrata, quando Raquel deu à luz. Seu parto foi doloroso, e como desse luz com dificuldade, disse-lhe a parteira: Não temas, é ainda um filho que terás. Raquel, então, versículo 19. Raquel morre do parto de Benjamim. E ela vai ser, então, enterrada em Éfrata. É interessante, né? O desejo tanto de ser mãe, né? Vai ser, então, o parto de um filho que vai lhe trazer, né? Que vai lhe levar, então, à morte. Então, aí termina o ciclo de Raquel. Ela, né, é a esposa amada de Jacó, né, que também foi, né, enganada por seu pai, né, passa pelo drama de ser infértil, de não dar filhos, então dá filhos para o seu marido por meio da sua escrava, mas depois é curada, então ela gera filhos próprios. Numa esperteza, ela também rouba, né, aquilo que é do seu pai, mas esperta ainda, ela, né, esconde o seu roubo, e aí então ela dá mais um filho, e aí ela morre. Essa é um pouco a nossa personagem de hoje, Raquel, esposa de Jacó.